Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma aula do Instituto Bíblico Assembleia de Deus Missão, o IBADEM, nosso curso de teologia de nível médio. Estamos na apostila agora de homilética, já na nossa quarta aula da apostila de homilética, onde nós estamos estudando a arte de preparar e apresentar o sermão. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar a sua família e que nessa tarde Deus venha ter um encontro conosco de forma especial para nos dar direção durante a exposição dessa aula. Que Deus venha abençoar de forma especial a vida de cada um de nós. Nós paramos, meus irmãos, na página de número 44, capítulo de número 7 da sua apostila. Eu peço a você que redobre a sua atenção, porque essa é a parte mais importante da homilética, que é a hora da gente aprender a preparar o sermão. Até então a gente estava vendo a forma da apresentação do sermão, ou seja, a questão do modo do pregador, né? O comportamento do pregador, o trejeito do pregador, ou seja, a parte espiritual e física do pregador. Neste momento nós vamos estar iniciando a questão da preparação do sermão, que talvez seja o ponto de maior dificuldade na vida daqueles que se propõem a iniciar a pregação do Evangelho, porque é muito complicado às vezes a gente entender como é que a gente monta um esboço, como é que a gente prepara um sermão. Essas próximas aulas vão estar trabalhando sobre isso e nós vamos estar, na medida do possível, diminuindo as dúvidas dos irmãos, e eu já peço aos irmãos, inclusive, que se houver dúvida, os irmãos podem posteriormente estar entrando em contato conosco e dentro das nossas possibilidades vamos estar auxiliando os irmãos naquilo que nós pudermos para que a nossa matéria seja mais bem aproveitada, tá bom? Então, página de número 44, capítulo de número 7, fala sobre as classificações dos sermões. Existem 3 classificações principais de sermões. Quais são elas? Primeiro é o tópico ou temático. A preocupação está com o tema a ser tratado. O nome já diz, né? Temático, que vem de tema. A outra é o sermão textual, que envolve pelo menos 3 tipos de divisão. A divisão natural, a divisão analítica e a divisão sintética. Para a gente entender um pouco sobre essa questão, diferença de analítica para sintética, irmãos, é importante a gente estudar um pouco também de gramática, né? De interpretação de texto. Tudo isso envolve esta área da teologia. E depois, por último, nós temos o sermão expositivo. Essas 3 classes englobam todos os tipos possíveis de sermões, tais como o evangelístico, o sermão evangelístico, são dirigidos aos não crentes, visando a sua conversão. Temos o sermão doutrinário, que enfoca o ensinamento. Temos os sermões animalísticos, que enfoca a mensagem de avivamento. E temos também os sermões exegéticos, que trabalha a aplicação detalhada do texto, com cada palavra tendo explicada seu significado, seu sentido e a sua aplicação. É a parte exegética do sermão. Temos também, irmãos, os sermões ocasionais ou cerimoniais. São aqueles destinados a ocasiões especiais, como casamentos, formaturas, comemoração de datas, etc. São os sermões mais direcionados para um evento específico, para um evento, para um culto temático, vamos supor, uma data de comemoração importante, o dia do pastor, o dia do evangelismo, o dia da Bíblia, um casamento, um aniversário, enfim. Os sermões cerimoniais ou ocasionais que vai trabalhar dentro dessa temática aí. Nós temos todas essas categorias e tudo isso é importante a gente definir e separar uma da outra, entender o conceito de cada uma dessas afirmações, porque são esses conceitos que vai fazer com que nós consigamos diferenciar o que é um sermão temático de um sermão textual ou um sermão expositivo. Conhecer o conceito da matéria
faz com que a gente saiba essas questões. Ou seja, você agora está apenas ingressando na matéria. E o que provavelmente você vai precisar fazer? Você vai precisar pesquisar o conceito de tema, o conceito de exposição e o conceito de textualidade, que é o sermão textual. Tudo isso vai te dar conceito, vai te dar o princípio da matéria. Sem este princípio, você vai olhar para os 3 sermões e provavelmente você apenas vai distinguir o temático dos outros 2. Porque o temático ele é bem específico, bem característico. Já o sermão expositivo e o sermão textual, eles são semelhantes até um certo ponto. E se a gente não entender o conceito, a raiz, a gente não vai conseguir fazer essa diferenciação. Portanto, é muito importante a gente conhecer o conceito dessa matéria. Vamos iniciar aqui então. A primeira categoria de sermão é o sermão tópico ou temático. Ele é mais conhecido por sermão temático, tá bom? Geralmente é tópico temático. A palavra tópico refere-se a lugar, diz respeito aos pontos colocados cada qual no seu lugar próprio. Os pontos principais são chamados de tópicos. É sermão que trata o assunto independente do texto. Veja, isso aqui é importante. É um sermão que trata o assunto independente do texto. Pode, portanto, ser chamado de sermão do assunto ou do tema. Daí vem o seu nome temático, porque ele trabalha a partir de um tema sugerido, de um tema específico. E é a partir dele que você desenvolve o sermão. Não é a partir do texto, é a partir do tema. Fique bem claro, porque isso é importante. As divisões principais dessa classe de sermões são extraídas do tema ou do assunto que se quer pregar ou ensinar. Ou seja, você vai encontrar o assunto e a partir do assunto você vai desenvolver o sermão. Por exemplo, você é convidado para pregar numa campanha. Por via de regra, toda campanha tem um tema sugerido. Dia do milagre, o dia do encontro com Deus, retornando para os princípios, enfim. Qualquer um tema, é o tema sugerido. Geralmente, naquele tema sugerido, tem um versículo. Você pode usar aquele versículo, ou você pode usar um outro versículo que esteja contextualizado com aquele tema. Tema é que dá o start, o ponto de partida para o desenvolvimento do sermão. No sermão tópico ou temático, o texto bíblico serve apenas de ideia para o sermão, porque o pregador desenvolve o tema e não o texto. Se nós não entendermos isso aqui, a gente não consegue avançar nesta matéria. Eu vou repetir, no sermão tópico ou temático, o texto bíblico serve de base, ou seja, de ideia, porque o pregador desenvolve o tema e não o texto. Da onde que o sermão vai ser desenvolvido? Vai ser a partir do tema e não do texto. O sermão textual, por sua vez, é o sermão cujas divisões são tiradas do texto bíblico. O nome já diz textual, porque é tirado do texto. Existem 3 tipos de divisões textuais. Quais são elas? A natural, a mais simples, onde os pontos principais do sermão encontram-se contidos no próprio texto. E aqui tem um exemplo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior deles é o amor. Suponhamos que a sugestão da mensagem é falar sobre fé. Daí você usa 1 Coríntios 13:13, que traz uma divisão dentro do próprio versículo. Ele está falando do tema da fé, está falando do tema da esperança e está falando do tema do amor. Você pode abordar qualquer um desses 3 temas, tanto a fé quanto a esperança ou o amor, porque ele está dentro do próprio tema. Então você pode trabalhar essas 3 questões usando o texto. Talvez falando a diferença entre fé, esperança e amor. Se você vai pregar sobre fé, você vai abordar a diferença de fé para esperança, de fé para amor, quais são as congruências e quais são as divergências,
quais são as semelhanças e quais são as diferenças, etc. E tem outro texto, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João capítulo 2, verso 16. Você pode estar abordando a questão do pecado, né, o tema, o pecado, a concupiscência, as coisas passageiras, porque o versículo seguinte vai falar que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do meu Pai permanece para sempre. Ou você pode estar falando sobre a futilidade do mundo. Ou seja, qualquer um desses temas está incluído dentro desse versículo. Então você está usando o versículo por causa do tema, tá bom? Depois nós vamos esmiuçar um pouco mais essa questão aí. Depois da natural, nós temos também a subdivisão analítica. Nesta divisão, o pregador preocupa-se essencialmente em achar a ideia geral do texto. Um sermão de divisão analítica comumente envolve mais de um versículo. Neste modo, o pregador se preocupa em analisar o texto, obedecendo a ordem cronológica do próprio texto. Você vai analisar o texto que você está desenvolvendo. Pode ser que para complemento, você precise usar textos complementares, para que a sua análise fique mais completa. Porém, você está partindo daquele texto e associando possivelmente outros textos, mas o tema foi extraído desse texto original. Temos também a sintética. Não haverá preocupação em dividir de acordo com a ordem do texto, mas de acordo com a ordem lógica do assunto presente no texto. O primeiro ponto não precisa ser o primeiro versículo, pois a ordem cronológica é dispensável. A analítica vai pegar mais a ordem cronológica. A sintética vai pegar mais a lógica do assunto e não a cronologia do texto. Por exemplo, você vai falar sobre o filho pródigo. Você pode começar falando sobre o reencontro do filho com seu pai. E depois você vai dizer o que ocasionou a separação entre o pai e o filho. É um exemplo aqui de cronologia. Não há necessidade de estar cronologicamente alinhado esse texto, e sim o assunto. A cronologia é importante aí, o assunto. E agora é importante que o esboço fique bem elaborado na categoria sintética para não causar confusão no coração de quem está ouvindo. A gente sempre tem que ter em mente que a pessoa que vai ouvir a mensagem precisa entender a mensagem. A mensagem não pode ser complexa, a mensagem não pode ser confusa. Por isso, você precisa estar confortável para apresentar a mensagem na forma sintética, desde que ela traga mais esclarecimento. Porque se ela trouxer mais dúvida, não vale a pena você fazer uma mensagem sintética. Precisa trazer esclarecimento. Não tire isso da sua cabeça. O alvo da mensagem é o ouvinte. O ouvinte precisa entender a mensagem. Temos também agora, irmãos, o sermão expositivo. Toma uma porção maior de um texto bíblico, procurando interpretar as verdades expostas e dando um tema especial a eles. No sermão expositivo, o tema é encontrado diretamente no texto. Seu desenvolvimento é feito com material que possa ter uma reta interpretação, ou seja, que tenha um propósito, que se harmonize com o significado original do texto. E aqui é onde entra um pouquinho a confusão entre o sermão textual e o sermão expositivo. Porque tanto o sermão textual quanto o sermão expositivo, o tema vai se originar no texto. Agora existe aí uma diferença considerável dentro desse universo. A semelhança talvez para da fonte do tema da mensagem, né? Ela para por aí. Depois vem as diferenças. Veja aí, ó. O tema é encontrado diretamente no texto. Agora, esse sermão expositivo, ele trabalha mais verdades expostas. Ou seja, você usa um texto para defender uma verdade, para defender um ponto de vista, para defender um contexto geral, tá bom? Nós vamos ver com mais detalhe mais para frente essa questão. Elaboração dos pontos principais. Na página 46 da sua apostila. É bom que se entenda que cada divisão principal obedece um princípio de uniformidade. Nenhum ponto pode ficar isolado dentro do esboço, devendo sempre cultivar uma relação
para com os outros. O que é muito importante ao desenvolver um esboço é porque dentro do esboço você vai colocando os pontos importantes, e dentro desses pontos importantes o que nunca pode acontecer é um ponto se desvincular do outro ponto. É um ponto ser totalmente alheio ao ponto anterior. Porque daí dá a impressão que você estava falando de um assunto e mudou de assunto, passou a falar de um outro assunto. A ideia das subdivisões dentro de um sermão é trabalhar a unidade do pensamento, a uniformidade da ideia, para levar uma mensagem coesa e coerente para o ouvinte. Nós nunca podemos dificultar mais o texto do que simplificar o texto. Esse é o desafio do pregador. E às vezes, dependendo da divisão que você faz dentro do seu sermão, parece que você estava falando de uma coisa e passou a falar de outra totalmente diferente. Por isso, quando você estiver desenvolvendo o esboço, que é o esqueleto do sermão, se certifique de que eles têm relação um com o outro, tá bom? Tem que ter relação para não trazer confusão para os ouvintes. Nenhum pregador deve subir sozinho os degraus de suas pregações, pois ele não será acompanhado pelo auditório. Deve, portanto, conduzir a mente dos ouvintes por cada passo da escada homilética. É exatamente o que eu estou falando. Não há desvinculação de um ponto para outro, de um tópico para outro. Você faz uma mudança suave e sutil para que haja um acompanhamento lógico e racional por parte do ouvinte. Você não vai sozinho, como se estivesse adentrando um labirinto que você conhece, e as pessoas vêm atrás procurando qual é a melhor saída daquele labirinto, e provavelmente muitas vão ficar perdidas dentro do labirinto. De outra maneira, você precisa acompanhar cada passo o seu ouvinte, para que ele não se perca de forma nenhuma. O que é o método? O método é a forma de fazer a coisa correta, ou seja, utilizar as regras em favor da execução de um projeto. É um procedimento seguido passo a passo, destinado a levar o estudante a uma conclusão. Ou seja, tem um ponto de partida e um ponto de chegada. E entre o ponto A, que é o ponto de partida, para o ponto B, que é o ponto de chegada, o percurso entre esses dois pontos, você vai acompanhar, juntamente com o seu ouvinte, cada passo de forma harmônica, para todos chegarem na mesma localidade. O estudo por método não priva a mente de sua capacidade criadora quanto às ideias. Pelo contrário, servir-lhe-á como elemento disciplinador e orientador. A ideia do método, irmãos, a ideia da homilética, das regras, é facilitar tanto a exposição do sermão quanto a recepção desse sermão. A pessoa que estiver ouvindo o sermão vai entender o que foi dito. E a pessoa que está transmitindo o sermão vai conseguir fazer essa transmissão com facilidade, usando os métodos adequados. Tudo na vida com método, você tem um encurtamento e uma facilitação do caminho. Algumas pessoas acham que o esboço, que o método, ele atrapalha a vida do pregador. E ao contrário, ele facilita tanto a vida do pregador quanto a vida do ouvinte. O que muitas pessoas acham é que o pregador ele tem que expor a sua capacidade intelectual ou a sua capacidade espiritual quando ele está pregando uma mensagem. Quando que, na verdade, a função do pregador não é expor a sua capacidade. A função do pregador é levar o ouvinte a entender a mensagem. Não se trata do pregador, se trata do ouvinte. O que a gente às vezes confunde é que o holofote fica no pregador, como se só ele soubesse, só ele conseguisse trazer aquela mensagem, quando na verdade o holofote precisa ficar no ouvinte. Ele é o alvo daquela pregação, e não o pregador. O pregador não deve ser ali
o autor principal do evento. Obviamente, o mais importante é a mensagem e o alvo dessa mensagem mais importante é o ouvinte. O pregador é apenas o canal que vai levar do trono da graça para o ouvinte essa mensagem. Então, quanto melhor você facilitar essa chegada da mensagem, melhor para o ouvinte. Você não precisa ser o centro das atenções como pregador. O centro das atenções é a mensagem que vai para o ouvinte. Isso tem que ficar muito claro. Algumas pessoas acham que o pregador tem que ser o protagonista. E o protagonista ali, falando de pessoas, é o ouvinte, né? Não é o pregador. Ao entrar no estudo bíblico por métodos, você irá aprender termos e ideias que lhe parecerão novos. Irá aprender passos a serem seguidos no estudo da Bíblia. Eu acredito que todos os irmãos que estão assistindo esta aula têm alguma intimidade com tecnologia. E eu imagino que, a menos que quando você nasceu, essa tecnologia já estava nas suas mãos, a geração nova, não é? Essa geração nova, a criança já cresce com o celular na mão, mas se você tiver mais de 20 anos, provavelmente não aconteceu com você. E você, quando pegou no celular pela primeira vez, você foi descobrir para que aquele celular servia. E aí, com a tecnologia avançando, virando smartphone, você observou que existem muitas ferramentas dentro do seu celular que você pode utilizar no dia a dia. Talvez você seja uma pessoa versada nesta área e já descobriu os atalhos que o seu celular tem, as ferramentas que o seu celular tem, e você tem uma facilidade maior de mexer. O mesmo não acontece com a pessoa que não tem intimidade com essa tecnologia. Ele pega um celular e ele vai ter que fazer do jeito difícil, ou seja, do jeito mais analógico. E um negócio digital de outro analógico não funciona muito bem, ele vai ter dificuldade. A mesma coisa acontece com a mensagem. Ao entrar no estudo bíblico por método, você vai aprender termos e ideias que parecerão novos, ou seja, você vai aprender que existem facilitadores, que existem ferramentas que vai te levar à conclusão de uma mensagem com sucesso, para que o ouvinte saia dali entendido aquilo que você quis dizer, que o Espírito Santo passou através da sua vida. Isso vai ser maravilhoso. Isso, irmãos, é a metodologia que a homilética nos oferece. Nós vamos entender que há os passos a serem seguidos. Se nós seguimos esses passos, o caminho vai ser encurtado, tanto para quem está entregando a mensagem, quanto para quem está ouvindo a mensagem. No capítulo 8, nós vamos entrar propriamente agora no estudo dos sermões. Página 47, sermão temático. Sermão temático, como já dissemos, essa espécie de sermão é também chamada de tópico ou de assunto. Começaremos a apresentação do sermão temático com uma definição que, se o estudante compreender bem, terá dominado os elementos básicos da redação temática do sermão, que é aquele cujas divisões principais derivam do tema, independente do texto. Eu frisei isso lá no início, quando nós estávamos na introdução, dizendo que nós precisamos entender que o sermão temático, o esboço, o sermão, ele vai partir do tema e não do texto. Mas não se preocupe com essa questão, porque alguma pessoa já pode ter falado, mas como é que eu vou deixar a Bíblia de lado e vou pegar o tema? Nós vamos ver isso aqui. Examine com cuidado essa definição. A primeira parte afirma que as divisões principais devem ser extraídas do próprio tema do sermão. Isso significa que o sermão temático tem início com um tema ou um tópico. As suas principais divisões consistem em ideias derivadas deste assunto. A segunda parte da definição declara que o sermão temático não requer um texto como base de sua mensagem. Veja agora, isso não significa que a mensagem não seja bíblica, mas apenas que a fonte do sermão temático não é um texto bíblico. Entretanto, para termos a certeza de que o conteúdo da mensagem será totalmente bíblico, devemos principiar com um assunto ou tópico tirado da Bíblia. Como você vai ter certeza que, se você tirar o sermão de um tema
e não de um texto, ele não será bíblico. Se você estiver falando de fé, da onde veio o tema? Não foi da Bíblia? Se você estiver falando de amor, da onde veio o tema? Não foi da Bíblia? Se você estiver falando de salvação, da onde é que veio o tema? Perceba que o tema foi escolhido da Bíblia. E agora você vai desenvolver esse tema. E para isso você vai usar um texto que você escolher mais adequado para desenvolver o assunto. Agora, se você for falar de atualidades, se você for falar de superação, se você for falar de empreendedorismo, se você for falar de geopolítica ou de qualquer outro assunto, você pode tirar o tema da Bíblia, porque esses temas são bíblicos também, porém você pode estar usando a outra fonte para extrair o tema. Aí corre-se o risco de você fazer um sermão alheio à Bíblia. Mas todos os temas que você trabalhar, ele tem como origem o assunto a Bíblia. Daí não tem risco, não tem perigo desse sermão ser desenvolvido à revelia da palavra de Deus. Até porque a palavra de Deus, como eu sempre friso aqui, é a nossa regra de fé e de prática. Então não tenha dúvidas de que é totalmente confortável, possível e normal você desenvolver um sermão temático, partindo esse sermão de um tema e depois sendo ali incluído o versículo para dar base para o tema. E isso tudo tranquilamente dentro da Bíblia Sagrada. Não se assuste, porque não tem nenhum tipo de tentativa de ludibriar o ouvinte aqui, tirando, né, a Bíblia do centro das atenções. Isso não vai acontecer, porque a nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. A nossa educação e a nossa cultura é a Bíblia Sagrada, então não tem perigo disso acontecer, pelo menos não por aqui. Página 47, irmão, os esboços da pregação não tem uma forma rígida. Pode variar muito, mas aqui vão algumas dicas que podem servir como base para a sua elaboração da estrutura do esboço de um sermão, como exemplo. O esboço, ou a estrutura, ou o esqueleto, serão um roteiro para o pregador não se perder durante a pregação, ou mesmo para não se esquecer dos pontos mais importantes da mensagem. Essa é a ideia do esboço. A ideia do esboço é a gente garantir que a mensagem que nós recebemos da parte de Deus vai ser entregue para o ouvinte. Porque às vezes a gente não anota e a memória nos trai. O fato de eu ter recebido uma mensagem da parte de Deus, irmãos, não me torna menos ser humano. Eu vou continuar sendo ser humano. E se eu não tenho uma memória muito boa, provavelmente eu vou me esquecer de algum detalhe importante. Para que eu não me esqueça desse detalhe, é melhor anotar, só para garantir que eu não vou me esquecer do detalhe. Até porque, irmãos, quando a gente vai ministrar a palavra, a gente tem que ter segurança do que está pregando. É o que eu sempre falo, ninguém se levante para ensinar sem primeiro ter assentado para aprender. Se você não tem toda a segurança na hora de entregar uma mensagem, talvez você não esteja totalmente pronto para fazê-lo. Prepare-se espiritualmente e biblicamente o máximo possível para que quando você for pregar, você tenha segurança. Essa segurança, eu estou falando da segurança bíblica. Agora, se você nunca pregou e vai pregar pela primeira vez, você vai tremer na base, não tenha dúvida. Você vai ter o frio na espinha, é natural isso daí. Aliás, eu acho que nunca devemos perder esse temor, né? Essa ansiedade, expectativa por entregar a palavra de Deus. Mas, na medida que você vai praticando, que você vai pregando, você vai treinando, as coisas vão ficando mais fáceis, no sentido de você se comunicar com mais facilidade. Quando eu digo que você tem que estar totalmente preparado, é no sentido de você conhecer o texto que você vai pregar. Nunca pregue uma mensagem que você não tenha o mínimo de segurança no texto que você vai pregar. Isso não vai dar certo. E é nesse sentido que nós estamos falando, tá? É lógico que todo início é complicado, né? Agora, o início sem o conhecimento adequado para começar, aí é um problema. Página 48, irmãos. Veja este exemplo de um esboço que poderá ajudar na preparação de um sermão. Aqui é um exemplo prático.
tema da mensagem. Aí vem aí o esqueleto, né? O texto básico que você vai usar. Aí você vai ter a introdução. Aí você vai usar o primeiro tópico. Você vai usar um segundo tópico. E você vai usar um terceiro tópico. Depois você pode usar uma ilustração. Posteriormente você usa um espaço para a conclusão. E por fim, você vai fazer o apelo, que é o convite. Então, veja, irmãos, a mensagem aí. Tem o tema, aí depois vem mais duas partes, que é o texto e a introdução. Depois mais 3 partes, que já somam 6. E depois mais 3 partes, que somam 9. Dificilmente você vai se lembrar de tudo isso aí, sem ter anotado antes. Por isso que é importante ter o esqueleto da mensagem ali, que é o esboço. Para você não esquecer, você vai fazer as anotações dentro desse método, e isso vai facilitar a sua lembrança, a sua condução pela mensagem. Vamos analisar cada parte. Agora nós estamos na página 48. O tema da mensagem, ou o título do assunto a ser tratado, ou o nome da mensagem. Em alguns casos a gente fala o título na hora da pregação. Outras vezes não é nem necessário. Às vezes a própria mensagem deixa bastante explícito o tema da mensagem. Mas o esboço a gente pode colocar. É bom para se ter um rumo determinado na mensagem. E também facilitar depois a escolha de um esboço entre muitos que a gente tem guardado. Isso aqui, por exemplo, é para todos os pregadores que tem um livro de mensagem, uma agenda com as mensagens anotadas. A coisa mais, às vezes, errada que a gente faz é anotar mensagem em pedaços de papel. Você anota a mensagem num pedaço de papel, coloca dentro da Bíblia, coloca na sua escrivaninha. Com o tempo esse papel vai se perder, aquela mensagem vai se perder também. O ideal é todas as pessoas que se propõem a pregar aprenda, tenha o hábito de anotar em um caderno, em uma agenda, todas as mensagens. Porque dali 10 anos você ainda vai ter aquela mensagem ali. Que às vezes, quando você está iniciando, né, o seu ministério na área da pregação, você não tem muitas mensagens disponíveis. Se você prega apenas na sua igreja, você não pode repetir sempre a mesma mensagem. Mas um dia você vai precisar daquela mensagem. Se ela estiver bem anotada e bem guardada, ela vai te servir. Caso contrário, todas as vezes que você for falar do mesmo tema, você vai ter o mesmo trabalho para poder desenvolver aquela mensagem, tá? Então, tenha o hábito de anotar, de preferência em um local fixo. E aí é onde entra a lógica do tema da mensagem. Você anota toda a mensagem com o tema, porque quando você estiver folheando o seu caderno, você vai vendo pelos temas da mensagem. De outra forma, tem a questão digital também. Você tem ali uma pasta no seu computador ou no seu celular, onde você armazena as suas mensagens, e aí você consegue encontrar pelo tema. É muito mais fácil do que pelo sermão em si. Porque daí você teria que ler o sermão para saber se é aquele sermão mesmo que você gostaria de ter ou não. Tudo isso são metodologias que facilitam a vida do pregador, tá bom? Nesse sentido, mesmo que você não vá expor o nome da mensagem, dizer para os ouvintes o título da mensagem, algumas pessoas têm o hábito de fazê-lo, outras não tem problema, desde que ela esteja anotada, vai facilitar muito no futuro a sua vida. Por exemplo, a vinda de Cristo ao mundo é o título de uma mensagem evangelística. Texto básico. Toda pregação precisa de um texto bíblico como base. Este é o fundamento que vai dar autoridade à sua mensagem, como nós falamos. O tema da mensagem aqui é a vinda de Cristo ao mundo. Agora, da onde que você tirou esse tema? Do texto bíblico. E você vai ter vários textos bíblicos falando sobre a vinda de Cristo ao mundo. Você vai escolher o que você tem mais conforto de expor e usa ele como o seu texto bíblico base. Pode ser um versículo, pode ser 2 versículos, pode ser 3, pode ser mais. No caso do sermão temático, não se usa um texto muito longo. Não se usa um texto muito longo, a menos que haja estrita necessidade. Mas se é um sermão temático, geralmente você vai usar somente os versículos que falam diretamente a respeito do tema que você vai estar desenvolvendo, tá bom? Isso é importante. Não precisa botar um texto muito grande para um sermão temático.
No nosso exemplo aqui, a vinda de Cristo ao mundo, usaremos o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que está escrito: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Portanto, a mensagem que virá do tema a vinda de Cristo ao mundo será extraída de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Então você vai estar fazendo aí uma junção entre o tema e o texto. E o texto aqui é dotado de apenas um verso. E aí você pode, obviamente, não só pode, como deve decorar o versículo. Você precisa decorar esse versículo. Aliás, irmãos, é algo muito importante para o pregador, é ele aprender a decorar o texto que ele vai pregar. Isso é importantíssimo. Muito importante. Vamos supor que você está pregando e um sermão textual, que nós vamos ver daqui a pouco, ou um sermão expositivo, principalmente o textual, e acaba a energia. E na hora você não está com o celular para iluminar a sua Bíblia. E aí você não conhece bem o texto que você está pregando. Como é que você vai se virar? Nós temos que pensar em todas as possibilidades. A segurança do pregador vem no preparo. E uma característica do pregador preparado é o pregador que lê o texto que ele vai pregar até ele se familiarizar com ele. Talvez você não vá decorar 100% do texto, porque talvez seja um texto um pouco grande, mas você vai ter total segurança de não se perder dentro daquele texto. Ou seja, talvez você vá usar as suas palavras, mas não vai sair da mensagem daquele texto. Todas as vezes que você for pregar sobre um texto, seja ele pequeno ou grande, se esforce ao máximo para decorar aquele texto, para decorar o texto. E se você ler ele 8, 10, 15, 20 vezes, não sei, até você conseguir citá-lo sem olhar para as escrituras. Como é que você faz isso? Uma técnica de memorização é você ler o texto decorando até a primeiro ponto ou vírgula. Vamos dar aqui um exemplo desse próximo versículo aqui. Veja só. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Tá vendo que tem uma pontuação aí, 2 pontos? Você lê, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, sem olhar na Bíblia, algumas vezes. E aí você vai decorar e você vai memorizar que a primeira parte do versículo diz: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Quando você tiver total controle sobre ela, você vai passar para frente. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Está vendo que tem outra pontuação aí, a vírgula? E aí você vai decorar essas 2 primeiras porções. Fiel é essa palavra, digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Você vai fazer isso até conseguir falar sem olhar no texto. Você vai ter decorado as 2 primeiras partes. Quando você tiver feito isso, você vai para a terceira parte, dos quais eu sou o principal. No final, você vai falar com facilidade o texto sem olhar para a Bíblia. Fiel essa palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Assim você decorou, você memorizou o versículo e, independente se sua Bíblia está aberta ou não, você não vai errar. E obviamente é sempre bom no final falar a referência, né, irmão? Senão você decora o texto, mas não decora a referência. E aí você vai, sempre no final, vai falar a referência. No caso aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, versículo 15. E assim você vai ter alguma facilidade. É um método que eu uso, né, de memorização, fazendo dessa maneira. Às vezes eu preciso ler algumas vezes, às vezes chega a dezenas de vezes, para até conseguir decorar, às vezes, um texto que tem aí, sei lá, 8 ou 10 versículos, né, demora um pouquinho mais. Nessa introdução, você pode falar da experiência de Paulo no encontro com Jesus. E aqui nós estamos falando da introdução do sermão que você vai iniciar, tá? Aí você vai usar como exemplo, você pode falar de outra coisa, mas como exemplo, quando que Paulo teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco. Você vai falar sobre isso. Por quê? O texto está dizendo: fiel é esta palavra e digno de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se está incluindo entre os pecadores. Quando que ele era pecador?
E aí você vai lembrar do encontro que ele teve com Jesus. É uma sugestão aqui, nesse caso, da introdução. Mas nós vamos ver isso com mais cautela lá mais na frente. Tema da mensagem: a vinda de Cristo ao mundo. Você pode expor esse tema para a igreja, ou você pode apenas fazer a anotação. Isso vai ser da sua conveniência. E aí nós começamos. O texto base: 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E aí você vai, obviamente, citar o versículo. Aí vem a introdução, que você pode, como sugestão neste caso, falar da experiência de Paulo no encontro com Jesus. Você vai fazer ali a introdução de alguns minutos. Aprenda a dosar o tempo que você tem para expor a sua mensagem, e você faz as subdivisões de acordo com esse tempo. Daí, se você tem 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, aí vai ser a proporção de cada partícula do esboço que você vai gastar para expor, né? Se você tem mais tempo, você pode fazer uma exposição aqui da introdução mais detalhada. Se você tem pouco tempo, você vai apenas fazer a lembrança dos irmãos deste fato. Depois vem o primeiro tópico. Aqui, como exemplo, eu coloquei aqui perguntas, porque quando você trabalha com pergunta, é muito mais confortável, principalmente se você estiver iniciando, você conseguir desenvolver o seu esboço, né? o seu sermão, no caso. Então, no primeiro tópico, aqui eu usei como exemplo por que Jesus veio ao mundo. E aí você vai colocar dentro do tópico e subtópico. Primeiro, porque o homem pecou. E você vai falar rapidamente, vai depender do seu tempo, né? Do pecado do homem, o pecado original. Segundo, porque o mundo foi condenado em consequência do pecado. Você vai estar linkando o assunto em outro assunto. O homem pecou e por causa do pecado veio a condenação. E terceiro, porque o homem não podia voltar sozinho. Voltar para onde? Para os braços de Deus, para a comunhão com Deus. E ali você desenvolveu dentro do primeiro tópico 3 subtópicos. Por isso que é importante anotar. Porque se não anotar, como é que vai lembrar disso? Às vezes lembra, às vezes não, né? Eu particularmente preferiria anotar. Agora, nós vamos para o segundo tópico. Para que Jesus veio ao mundo? É o segundo tópico. Primeiro, para trazer a verdade sobre a condição do homem. O homem pecou, mas ele tem consciência disso? O homem pecou, mas ele reconhece isso? Então, para que Jesus veio? Para trazer essa realidade à tona. Para anunciar que o homem realmente carece de uma restauração. Jesus, ele veio com este propósito. Para que ele veio? Para isso, primeiramente. Depois, segundo, para pagar o preço morrendo na cruz. Porque tem uma consequência, a queda tem uma consequência. E a consequência é a morte. E o preço a ser pago é o sangue derramado. E Jesus, ele veio para fazer isso no nosso lugar. Então, o segundo objetivo de Jesus ter vindo ao mundo. Ele não veio aqui passear. Ele não veio aqui agradar. Não é como as pessoas falam. Nem Jesus agradou a todos. A missão dele não era agradar. A missão dele era pagar o preço. Terceiro, para restaurar o caminho de volta para Deus. E dentro desses subtópicos, você pode fazer referência de outros versículos que não aquele original que você está usando. Você pode usar outros versículos. Você vai rodar dentro do tema. Você tem liberdade de desenvolver o tema. Nós não estamos trabalhando aqui o texto, estamos trabalhando o tema. Por isso você pode usar como segurança ali como argumento, melhor dizendo, outros textos, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos voltar aqui para o texto. O terceiro tópico. Qual o resultado da vinda de Jesus ao mundo? Primeiro, ele venceu o diabo e a morte. Aí você pode estar explicando a morte física, a morte eterna. Segundo, ele pagou o preço e nos resgatou. E você vai explicar o princípio do resgate, da remissão, da redenção. Por isso que você tem que conhecer de Bíblia, né? Porque senão fica complicado. Mas você vai falar sobre resgate, sobre redenção, sobre remissão, sobre substituição, né? Que é a expiação, enfim. E terceiro, ele nos fez uma nova criatura. Esse é o resultado da vinda de Jesus. Ele venceu a morte e o diabo, ele pagou o preço e ele nos fez uma nova criatura.
Então aqui você já navegou por 3 tópicos e você já desenvolveu 9 subtópicos. Provavelmente, se você estiver pregando uma mensagem de menos de 30 minutos, já não vai dar tempo, né? Por quê? Porque vai faltar tempo. Você vê que às vezes o medo do pregador iniciante é ele não ter mensagem para muito tempo. E neste caso, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Pregue somente aquilo que Deus entregou para você. Se foi uma mensagem de 5 minutos, fale 5 minutos, agradeça e entregue o microfone. Se for uma mensagem de 20 minutos, fale 20 minutos, agradeça ou faça uma oração e entregue o microfone. Porque às vezes te deram 30 minutos para você falar, mas a sua mensagem dura apenas 15 minutos. O que você vai fazer com os outros 15 minutos? Devolve o microfone. Porque o maior erro do pregador é a mensagem acabar e ele continuar falando. É o maior erro, é o maior fracasso de um pregador. Ele perde praticamente a mensagem que ele pregou. Seja objetivo, seja coerente. Talvez Deus vai te dar uma mensagem de 1 hora, mas às vezes a mensagem é de 10, de 15 minutos. O problema não é o tamanho da mensagem, o problema é o conteúdo da mensagem. O que faz a diferença na vida do ouvinte é o conteúdo e não o tamanho da mensagem. Aliás, é muito mais fácil você entender uma mensagem curta do que uma mensagem comprida. E às vezes há essa vaidade. Não, se eu falar só 20 minutos, vão dizer que Deus não me usou. Como Deus não te usou se em 20 minutos você entregou a mensagem que Deus mandou você entregar? Além de Deus ter te usado, você ainda foi obediente e humilde. Por favor, não caia na tentação de querer gastar todo o tempo. Porque talvez não há necessidade do tempo. Talvez vai faltar tempo. Aí você tem que fazer o quê? Remir o tempo. Você vai resumir os tópicos dentro do tempo que te deram. Para você não ultrapassar o tempo que te deram. Porque aí você vai fugir da ética. A ética aí é importante. Você não pode ultrapassar de forma exacerbada o tempo. Né? Você ganhou um tempo e você precisa cumprir o cronograma. Tudo com decência e ordem. Mas não tem problema nenhum você entregar antes de terminar o tempo. Você apenas conseguiu entregar a mensagem de forma mais objetiva. Tá bom? Não entre nessa de ficar enchendo linguiça quando a mensagem acabar. Acabou. Ora, né, profetiza na vida dos irmãos, se for o caso, né, liberar uma palavra profética. Depois nós podemos falar sobre profecia e palavra profética. Mas enfim, você pode abençoar a vida dos irmãos. Você pode chamar os irmãos para orar de acordo com o tema proposto, para que o irmão seja alcançado ali pela palavra de Deus. E você entrega. E vai ser uma bênção, não tenha dúvida, mesmo que você tenha falado apenas 15 minutos. Ninguém vai sair falando que você não é um pregador porque você pregou 15 minutos. As pessoas podem dizer que você não é pregador se você ficar enchendo linguiça lá e falar alhos com bugalho, né? Misturar cachorro com gato. Aí vão falar que você não é pregador. Agora, o tempo que você levou para entregar a mensagem, você entregou a mensagem? Ok, tá ótimo. Você é um mensageiro de Deus, não tenha dúvidas. Então, fechando o parênteses, voltando aqui para nosso esboço, como nós vimos aqui, é sempre bom fazer uma ilustração. E neste caso aqui, pode dar o próprio Paulo como exemplo. Ele não fala que dos quais eu sou o principal. Por que Paulo se achava o principal dos pecadores? Porque ele foi um perseguidor da igreja. Então você vai fazer alusão à vida pregressa de Paulo antes de encontrar com Jesus. Vocês se lembram que lá na introdução nós falamos de falar do encontro de Paulo com Jesus? Se você tem em mente de usar o porquê que Paulo se achou o principal dos pecadores, não frise isso lá na introdução. Lá na introdução você só vai falar a partir do momento do encontro, quando ele viu a luz e ele caiu por terra e ficou cego. Você não fala o porquê que ele está lá. Você só fala que isso aconteceu com ele. Agora, na ilustração, se caso você tiver em mente de usar o exemplo de Paulo como ilustração, aí você fala por que ele estava lá em Damasco, né? Aí aqui você vai dizer que Paulo era um ferrenho perseguidor da igreja. E acredite, irmãos, tem muito crente que não sabe disso. Tem muito crente que não sabe que Paulo, antes de ser um apóstolo, era um perseguidor da igreja. Agora, você pode usar aqui outro exemplo. Talvez o testemunho da sua própria vida, que foi alcançado pela palavra de Deus, ou alguém que você se inspira no seu testemunho, desde que o testemunho não seja muito longo, seja um testemunho coeso, é apenas uma ilustração, tá? Não é uma parábola, não, é só uma ilustração, e você
vai estar fazendo com que as pessoas entendam de forma prática, porque aqui estamos falando de aplicação, né? A aplicação da mensagem de forma prática na vida de cada um, tá? E isso é muito importante, fazer essa aplicação da mensagem. É na ilustração ou até mesmo na conclusão que você vai fazer isso. A conclusão, que é o penúltimo passo aqui do seu sermão, você vai usar como exemplo, né, que hoje nós temos certeza do perdão e a segurança da salvação. Você tem certeza. Por quê? Porque tem o resultado da ação direta de Deus, do Espírito Santo na nossa vida, nos trazendo paz, nos trazendo alegria, nos trazendo confiança. Então, o que é uma conclusão? E a conclusão, ela não pode ser maior do que a introdução lá atrás, tá? É uma conclusão e você vai dosar o tempo, como eu falei para você. Isso no começo é um pouco difícil, mas quando você vai treinando, vai melhorando a sua capacidade de administrar o tempo. E por fim, você vai fazer o convite, que é o apelo. Se isso aqui é uma mensagem evangelística, não se prega uma mensagem evangelística sem terminar com o apelo. Você faz o apelo, não seja insistente, seja o mais objetivo possível do seu apelo, o mais espiritual possível, mais objetivo. Não fique lá chantageando a pessoa, tá? Porque isso não é bom, a pessoa às vezes nem volta mais na igreja por causa disso, fica constrangida. Então faça o apelo, porque se a pessoa tiver de aceitar a Deus, isso aqui é importante, irmãos. Ela não vai aceitar por causa do apelo que você está fazendo e por causa da mensagem que você pregou. A pessoa já vai estar convencida de que quer Jesus pela mensagem pregada e não pelo apelo feito. Chegou no apelo e a pessoa não se decidiu, é porque ela não quer aquele momento, tá? Não adianta achar que você teve 30, 40 minutos pregando e a pessoa não se convenceu em aceitar Jesus, que por causa do apelo ela vai aceitar, né? Não é assim que funciona. Se chegou no apelo e a mensagem falou do coração dela, se ela deu lugar para o Espírito Santo trabalhar no coração dela naquele tempo, o apelo é apenas a oportunidade dela fazer a confissão pela sua fé, entendeu? Não é o apelo que faz a pessoa ser salva, não. É a mensagem pregada, tá? Por isso que não adianta você ficar toda a vida ali remoendo, né, a mensagem inteira, chantageando a pessoa, às vezes até meio que ameaçando a pessoa. Hoje pode ser seu último dia, enfim, né? E isso não tem razão de ser. O apelo é a oportunidade da pessoa, caso ela tenha sido tocada pela mensagem, de aceitar Jesus, tá? Não é o apelo que salva, não. A mensagem é que faz essa questão. Portanto, não há motivo para ficar lá toda a vida enrolando, como muitos pregadores fazem. Isso não é bom. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Página 56 agora, irmãos. Procurem a página 56. Entre a página que nós estávamos, 48, até aqui, tem outros esboços na sua apostila, tá? Depois você dá uma olhada lá, tem vários esboços de várias mensagens para você tomar como exemplo. Você pode até praticar, passando para um caderno, esse esboço, fazendo... não tem esse sermão que eu acabei de mostrar para os irmãos, que esse foi eu que montei para os irmãos ter um exemplo aqui. Mas tem lá as ideias e você pega aquele lá da primeira página que nós vimos para fazer o esboço, para você treinar. Talvez você não tenha nem a intenção de pregar, mas você treina, você pratica fazendo isso. De preferência, pega o caderno e vai transcrever esses sermões para um caderno, e essa prática que vai levar você a melhorar a sua qualidade. Não fique apenas acompanhando o vídeo sem ler a apostila. Leia toda a apostila. O vídeo você pode pausar, inclusive, olhar na apostila, abrir a Bíblia, ler o versículo, para você ficar bem inteirado do assunto, porque senão você vai chegar no final desse curso boiando sem entender nada. Se você não imergir dentro do assunto da apostila, irmãos, você está perdendo seu tempo, tá bom? Quem estuda não pode ter preguiça de estudar, né? Eu sei que é difícil, é cansativo e não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, tá bom? Então faça isso. Esse intervalo todo aí são de mensagens ali que o comentarista da apostila colocou. Então você pode fazer ali treinamento com elas para facilitar a sua técnica. Voltando aqui, página 56.
sermão textual. No sermão textual, temos um tipo de discurso diferente do sermão temático. Neste, iniciamos com o texto, por isso que ele chama temático. Naquele, ou seja, no temático, a gente começa com o tema. Observe com cuidado a definição do sermão textual. Sermão textual é aquele em que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de uma breve porção da Bíblia. Cada uma dessas divisões é usada como uma linha de sugestão e o texto fornece o tema do sermão. Portanto, no sermão textual você extrai o tema do texto, que não é o caso do temático. Do temático você cria o tema, depois você arruma um versículo de base e desenvolve o sermão a partir do tema. Aqui não. Aqui você vai desenvolver tudo do texto. Por isso que ele chama textual. O sermão vai ser desenvolvido do texto e o tema vai ser extraído também do texto. Geralmente é um texto só que você usa. Pode usar mais de um texto? Em alguns casos pode. Mas se estiver iniciando, trabalhe um texto só, que facilita bastante aí a questão. As divisões principais do esboço textual devem provir do próprio texto, mas o desenvolvimento pode proceder de outro texto ou de outras porções bíblicas. Como eu falei, pode usar, não tem problema. Só que você vai ter que ter um pouco mais de domínio do assunto para você navegar na Bíblia sem se perder e sem deixar as pessoas perdidas também. A definição afirma ainda que o texto fornece o tema do sermão, como nós já falamos, em contraste com o sermão temático, no qual começamos com um tema ou tópico. Agora iniciamos com um texto, que indicará a ideia dominante da mensagem. Exemplo de esboços de sermões textuais. Como primeiro exemplo, tomemos Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa importante. Tem texto que você pode fazer vários sermões do mesmo texto, às vezes até do mesmo versículo, porque ele é muito rico. É o caso desse aqui. Neste caso aqui específico, eu usei o segundo exemplo para trazer para os irmãos aqui, mas aí na sua apostila tem o primeiro exemplo e um segundo exemplo. Eu usei o segundo exemplo aí que foi colocado na apostila. Muitas vezes é útil consultar uma tradução moderna a fim de se obter um significado mais claro da passagem. Uma enciclopédia bíblica, né? Você vai investir em conhecimento. Livros sobre o assunto, vai ler, vai pesquisar. Quanto mais você fizer isso, mais domínio você terá do assunto. Título do tema, página 59. Dando prioridade às coisas importantes. Aqui eu não fiz muita alteração, basicamente estou trazendo para os irmãos somente o exemplo. Assunto, o propósito do coração de Esdras. Qual que é o título? Dando prioridade às coisas importantes. O assunto é o propósito do coração de Esdras. Aí você vai usar, obviamente, o texto que você vai ler lá em Esdras, né? E primeiro, ele estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Depois, numa corte pagã, que é um subtópico, de maneira completa, né? Ele estava disposto a buscar a palavra de Deus. Geograficamente, ele estava no local pagão. E ele queria buscar de forma completa a palavra de Deus para o seu coração. E aqui só tem 2 subtópicos, tá vendo? Eu coloquei 3 lá na outra mensagem, isso não tem problema. Estava disposto a obedecer a palavra de Deus. Estava disposto a conhecer, estava disposto a obedecer. Perceba que há um enlace entre um tópico e o outro, eles não estão soltos. Para prestar uma obediência pronta. Sem obedecer, né? Você presta uma pronta obediência para uma obediência completa. E aí, prestar uma obediência contínua. Tá vendo que aqui tem 3 subtópicos? Estava pronto a ensinar a palavra de Deus. Aqui é o terceiro subtópico. Esqueci de colocar ali, mas é o terceiro. Ele queria ensinar com clareza ao povo de Deus, ele queria ensinar esta palavra. Portanto, o sermão textual, ele é até um pouco mais simples.
Como no exemplo anterior, você pode aqui colocar a conclusão e colocar também um apelo, se for o caso, tá bom? Eu não coloquei aqui para não deixar ele muito grande, mas você pode usar aquele mesmo esqueleto que nós usamos para preencher aquelas mesmas porções. Introdução, desenvolvimento, que são os tópicos com os seus subtópicos, a conclusão e o apelo, né? Você vai ter sempre esta temática aí, você vai ter sempre esta lógica, este caminho a ser percorrido do título ao apelo, sempre usando mais ou menos a mesma lógica, tá bom? Vai variar aí de texto para texto, mas em via de regra você pode usar a mesma lógica. Sermão expositivo. Sermão expositivo é aquele que todas as ideias saem do texto e do contexto. Tá vendo aqui que ele é mais profundo do que o textual? O textual do texto. E aqui já trabalha o contexto. A ideia central e as divisões principais originam-se de uma passagem maior da Bíblia, ou seja, do contexto. Interpretadas à luz do contexto. Tá vendo aqui que o contexto está sempre presente? O qual fornece o tema e as aplicações. Para saber o que é e como preparar um sermão expositivo, antes de tudo, entenda isso. Na pregação expositiva, o pregador deve se esforçar para apresentar o verdadeiro sentido do texto bíblico. Ou seja, é um tipo de pregação que mais tende a ser fiel ao texto. Ele dá mais segurança, porque ele é mais fiel. O texto escolhido para pregar pode ser um milagre de Jesus, uma parábola, uma epístola toda, uma narrativa do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento, ou Salmo, enfim. Você vai partir dessa porção para o todo. Provavelmente você vai navegar dentro da Bíblia, trazendo outras exposições, fazendo comparações, fazendo contra-análise e análise, de modo que a ideia seja formada de forma coesa, porém expositiva. Era um pouco mais extensa do que o textual. No sermão expositivo, o pregador deve extrair do texto o contexto, do texto e contexto as informações, deixando que o texto e o contexto determinem o conteúdo do sermão. No sermão expositivo você não tem muito controle sobre a direção que a mensagem toma. Essa direção ela é regida pelo texto e pelo contexto. Você é apenas o narrador daquele fato. Ou seja, o pregador deve pregar aquilo que o autor bíblico queria dizer aos seus ouvintes originais e expor isso aos seus ouvintes atuais. Você pega o que o pregador original falou para os seus ouvintes na época e expõe isso para os ouvintes atuais. Sempre lembrando, irmãos, que é importante fazer depois a aplicação, porque não adianta você contar a história original e não ter aplicação para os dias atuais. É aqui que está o poder e o grande desafio desse sermão: explorar o conteúdo do texto. A exposição, ou melhor, a imposição versus a exposição. Exposição é o contrário de imposição. Essa simples declaração diz quase tudo sobre o sermão expositivo. Significa que no sermão expositivo você não impõe, ou seja, não coloca nada no texto, nem determina nada sobre o texto. Ao contrário, você expõe ou extrai do texto a informação, deixando que o texto determine o conteúdo e ponha a mensagem na vida do pregador e dos ouvintes. Não é imposição. Imposição é você querer dizer o que o texto não disse. É exposição, você extrair de lá do texto a mensagem. Exemplo de um sermão expositivo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 ao 18. Tá vendo que o texto aqui é bem maior? Obviamente nós não vamos colocar aqui o texto, porque ficaria muito grande o slide, mas dá uma parada aí, vai lá ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 1 ao 18. Se você não fizer isso, você não vai entender, né, o porquê que está sendo usado esse texto, né? Veja no esboço básico abaixo de uma pregação expositiva, como se explorou bem o texto de 1 Tessalonicenses do capítulo 4, do verso 1 ao 18. E todas as informações, como tema, divisões principais e subdivisões, estão subordinadas a um único texto. Então veja que aqui neste caso,
o exemplo é um só texto, apesar de ser grande, mas um só texto. Ao contrário de você ter que navegar em outros textos. Você consegue fazer uma boa mensagem apenas nesses 18 versículos aí. Na pregação expositiva, todo sermão do início ao fim tende a expor a ideia contida no texto. Ou seja, todas as divisões, subdivisões, ilustrações e até citações de outras passagens bíblicas devem reforçar essa ideia extraída do texto. Você vai ficar mais atido ao texto base que você usou, e ela que vai guiar. Se for necessário usar uma contraprova, vamos dizer assim, de outra passagem bíblica, você usa, tá? Mas isso aí vai depender de mensagem para mensagem. Eficácia do sermão expositivo. Apesar de ser o mais difícil de preparar, esse sermão é o que penetra na alma com mais poder. Esse tipo de sermão extrai do texto bíblico não apenas a ideia central, as divisões e as subdivisões, mas o próprio espírito do texto, fazendo o ouvinte reviver as circunstâncias e os sentimentos que produziram aquele texto. Como aqui está escrito aqui, meus irmãos, dos 3 sermões, o mais difícil de você trabalhar é o sermão expositivo. No sermão expositivo você tem que ter bastante conhecimento, bastante domínio sobre o assunto, porque senão você se perde. E também corre o risco da mensagem ficar desinteressante. Talvez você cita tantas passagens bíblicas que as pessoas não conseguem ligar o que uma passagem tem a ver com a outra que você citou antes, e ela acaba ficando desinteressante, ficando enfadonha. Fica aquela mensagem muito longa, mas uma mensagem sem impacto na vida do ouvinte. E eu vou dizer novamente, o alvo da nossa mensagem é o coração do ouvinte. Ele é a pessoa mais importante. Você vai considerar qual mensagem mais vai falar com o ouvinte. E veja, o fato da mensagem ter falado com você não quer dizer que ela vai falar da mesma maneira com o ouvinte, até porque o expositor dessa mensagem não é a mesma pessoa. Talvez você viu um pregador pregando sobre uma determinada mensagem e ela falou tanto no seu coração que você quer pregar aquela mensagem para outra pessoa. Só porque daí não é a mesma pessoa que está pregando. Provavelmente o conteúdo não será o mesmo, a menos que você consiga decorar palavra por palavra a mensagem original. E provavelmente ainda assim não será a mesma coisa, porque Deus usa pessoas de forma diferente. O texto expositivo ele é mais difícil porque você precisa dominar muito bem o texto, você tem muita coerência com a unificação desse texto, apesar de ser o texto bastante fiel, porque você não tem muita influência do externo para o interno, muito pelo contrário, é do interno para o externo. Você está expondo, por isso o nome é expositivo. Dos 3 textos, na minha opinião, o mais fácil de você trabalhar é o temático. O temático ele é relativamente fácil de trabalhar com ele. O textual, eu gosto muito do textual porque ele é o mais, na minha opinião, de mais fácil entendimento por parte do ouvinte, porque você pede para ele manter a Bíblia aberta naquele texto que você leu ali e ele vai acompanhando tópico por tópico dentro do próprio texto. E isso vai fazer com que ele entenda com mais clareza o texto. Talvez é o texto das 3 categorias a que mais facilita a vida do ouvinte é o textual, tá? O mais fácil para o pregador, o temático. E o mais recompensador para ambos, tanto o pregador quanto o ouvinte, caso funcione, caso dê certo, a mensagem, é o expositivo. O sermão expositivo é que esses grandes pregadores gostam de usar bastante, Eles usam muito o sermão expositivo porque demanda conhecimento, demanda bastante domínio do assunto. Isso eles gostam de usar por causa disso e como nós acabamos de falar aqui, é a questão mesmo da imersão, que nós fazemos no texto. Agora, tudo deve ser feito visando o ouvinte, O ouvinte é a pessoa que precisa ser alcançada através desta mensagem. O mensageiro é a pessoa que está entregando uma mensagem daquela pessoa, do remetente para aquela pessoa que está recebendo, para o receptor da mensagem. Meus irmãos, como eu falei, tem vários outros exemplos da apostila. Infelizmente não dá para a gente explorar todas elas. Nas aulas teremos que fazer aí várias aulas
para que isso fosse possível, mas você vai estar lendo, você vai estar tentando fazer os esboços no caderno de anotação, vai estar fazendo uma espécie de treino, né? Para quando você for pregar, você tenha um pouco mais de entendimento. Você vai precisar de ler outros livros, tem livros de esboços, né? Vários livros de homilética. Se você tem o desejo de pregar a palavra, invista em tempo e em conhecimento. Tempo e conhecimento para você se tornar um grande pregador, um grande expositor da palavra. Você precisa ter o chamado de Deus, o desejo, né? E você ter disposição. Você ter que investir tempo e recurso, porque talvez você vai precisar comprar alguns livros que não são muito baratinhos, mas vale a pena o investimento se você entende que esse é o chamado que Deus tem para a sua vida. E eu tenho certeza que você vai fazer o melhor, o nome do Senhor vai ser glorificado e as pessoas serão alcançadas pela poderosa mensagem da palavra de Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família. Esta é a última aula do nosso módulo, né? É a 24ª apostila, a quarta aula da 24ª apostila, e eu estou sempre à disposição. Os irmãos têm meu telefone, os irmãos precisando, pode entrar em contato. Inclusive, se for o caso, a gente posteriormente pode estar fazendo até uma aula extra sobre homilética, que talvez seja o assunto mais, principalmente para quem quer aprender a pregar, mais interessante. Nós estamos à disposição para servir no reino de Deus, como nós temos sempre feito assim, não será diferente a partir de agora. E nós em breve estaremos iniciando um novo curso lá na nossa igreja sede, e eu espero que os irmãos tenham interesse de dar continuidade para aprender mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. Como eu falei lá na nossa cerimônia, lá na convenção, apenas uma janela foi aberta. Existe um universo a ser navegado, e eu espero que você navegue por esse universo e cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E eu quero deixar aqui como citação final um texto que eu gosto muito, eu tenho na minha vida, e eu sempre gosto de lembrar os irmãos, porque eu acho ele muito importante, que é 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, onde o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra tem uma recompensa no Senhor. A nossa recompensa, ela vem do Senhor. Amém, meus queridos? Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família. E eu louvo a Deus por você ter chegado até o final deste curso conosco. Que Deus venha abençoar e recompensar ricamente a sua vida. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.